Bom, a gente vai ter, boa tarde, a gente vai ter 40 minutos para conversar um pouco. A gente vai passar uns 5 minutinhos, sempre, ainda 45. E que a gente vai estar discutindo justamente sobre a importância desse processo de aprendizagem, né? E já vou começar criando a polêmica, o processo de aprendizagem, e como é que ele se dá dentro do Sistema Único de Saúde para que os sistemas sejam mais resilientes, né? Aí a gente já parte do pressuposto de que o processo de aprendizagem nos sistemas de saúde são essenciais para que a gente possa melhorar a qualidade, garantir que nós tenhamos minimamente um acesso que possa ser com qualidade, diverso, com possibilidades outras. E aí a gente sempre, quando ouve o Ricardo, porque o Ricardo é um migrador, né? Ele migra do mundo absolutamente presencial, né? Das atividades que a gente sempre defendeu mais presenciais, e o nosso desafio passa a ser como é que a gente introduz a aprendizagem para milhões, ou seja, a aprendizagem com mediação tecnológica, que é o que a OPAS, o que a OMS tem feito, o que temos feito no AvaSUS, sem perder a possibilidade da inclusão daquele vídeo inicial que pode nos levar a ter também, com mediação tecnológica, uma discussão bastante interessante como aquela que nós tivemos aqui. Como é que nós incluímos as rodas de conversa nas equipes de saúde quando eles retornam ao seu local de trabalho e a partir do que eles viram num vídeo, viram num recurso educacional aberto, numa plataforma, como eles discutem a prática profissional e aí sim fazem acontecer mudanças no processo de trabalho. Então, o grande barato, Ricardo, é assim, como é que a gente faz para incluir questões ativas, como você botou todas elas aqui, todas as metodologias ativas, nome bonitinho, mas aquelas coisas que nós trazemos à vida para dentro daquela coisa que no passado era chapada, um PDF que estava publicado. Como é que a gente faz isso ganhar vida? As comunidades de prática são alternativas muito interessantes, então a gente tem um conjunto de coisas. E é sobre isso que a gente vai conversar. Isso aqui é um papo. E como um papo, já que eu medio essa coisa aqui, eu vou escolher quem começa. Não é? E a gente, nessa rodada inicial, cada um de nós aqui ficar entre 5 e 7 minutos para que a gente possa ter uma rodada com a mesa e pelo menos 1, 2 colocações ou perguntas que venham do plenário. Então a ideia é essa. Eu não tenho 40 minutos. Então agora estamos... Obrigado, viu? Aumentaram meu tempo aqui, né? 1h22, estava aparecendo 40. Eu já estava cortando. Então agora vocês têm um pouco mais de tempo. Vocês têm entre 10 e 14 minutos para essa colocação inicial e a gente depois debater. Então vamos conversar com a professora Carla, com toda a experiência que tem a Universidade Aberta de Portugal. Gosto sempre de falar da Universidade Aberta de Portugal, porque eu, como membro de direção do ICDE, eu sempre gosto de receber uma afiliada do ICDE, que é a Universidade Aberta de Portugal, que eu tenho tanto carinho, e faz um trabalho espetacular com o Sistema Único de Saúde. Nós temos um conjunto, e é bom a gente frisar, temos um conjunto de mestrandos e doutorandos que estão finalizando com educação à distância e encontros que acontecem também na Universidade Aberta de Portugal e fazendo trabalhos interessantíssimos de interculturalidade, de gênero e tudo isso. Então, professora Carla. Boa tarde a todos e começo por agradecer o convite para estar aqui, para participar nesta mesa com estes tão ilustres oradores.
O tema é educação como indutora da resiliência em sistemas de saúde. Partindo do princípio que eu tenho alguma coisa interessante para dizer, eu não me vou focar nos sistemas de saúde, mas vou falar essencialmente de resiliência e educação, ou educação e resiliência. E optei por organizar esta brevíssima intervenção em torno de algumas palavras e expressões, tentando de alguma forma introduzir algumas provocações que possam depois também ser objeto de discussão, de pergunta, de troca de ideias, acima de tudo. E, obviamente, sendo da Universidade Aberta, da Universidade Pública de Ensino à Distância em Portugal, também me vou focar um bocadinho mais nas práticas de ensino à distância. E vamos então começar pela palavra resiliência. E resiliência que é a minha formação científica de base é engenharia química, portanto são as ciências ditas ciências duras, e a resiliência é de facto uma propriedade dos materiais. A resiliência não é uma qualidade inata aos indivíduos e emerge sim de uma quebra de relação, de uma relação com o outro ou de uma relação com a natureza. E a natureza e a resiliência que falamos aqui concretamente é a capacidade que cada indivíduo, cada família, cada organização e até cada país tem também para lidar com problemas, para se adaptar a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. E aqui a criatividade, o sentido crítico, o empenho e a imaginação também fazem parte desta equação. E a situação que vivemos nos últimos 2 anos mostrou precisamente que o nosso cotidiano, aquilo que nós dávamos por certo, por seguro, envolve afinal um enorme grau de incerteza, de instabilidade e com consequências muitas vezes imprevisíveis. E deparámos-nos todos com a urgência de mudar para um paradigma educativo diferente, para muitos desconhecido, numa tentativa de mitigar a diminuição das aprendizagens. E apesar do empenho e do esforço de todos, dos docentes e dos discentes também, a falta de interação, que aliás foi aqui falada na apresentação anterior, foi muito sentida como a principal limitação deste sistema educativo, que foi um sistema educativo remoto, que foi de emergência, foi uma educação à distância remota e emergencial. E por isso o regresso à normalidade foi acolhido com a maior satisfação e a experiência demonstrou que a resiliência é de facto algo que acaba por revelar aptidões essas para controlar os desafios, dar resposta às dificuldades, permitir uma maior abertura e criar também novas respostas a essas dificuldades. Na Universidade Aberta, porque somos uma instituição de ensino à distância, mantivemos o funcionamento normal de todas as atividades, conseguimos manter tudo aquilo que tínhamos programado, mas porque temos esta experiência, acabámos por ser também convocados para uma missão de formação e de formação de professores do ensino básico e secundário, num número de cerca de 7.000 professores que fomos convocados para formar num tempo muito curto e, no nosso caso, a nossa resiliência enquanto instituição foi o facto de esta enorme operação de formação ter sido montada num tempo recorde e neste contexto a resiliência da instituição implicou um enorme sacrifício de todos nós, disciplina e também estímulo. Passando à parte da educação, a educação que é feita por pessoas e para pessoas e que se desenvolve
através das ligações que as pessoas estabelecem entre si, das redes que são capazes de construir ou também das redes que muitas vezes são capazes de destruir. E o valor de cada um de nós ganha força e multiplica-se também por esta complexa rede de ligações que vamos estabelecendo ao longo da nossa vivência e daquilo que vamos também sendo capazes de fazer. E o desenvolvimento de sociedades mais inclusivas, mais empreendedoras, passa por ter uma maior abertura, uma maior partilha de atitudes que promovem o desenvolvimento pessoal, mas, acima de tudo, um desenvolvimento coletivo. E estes 2 últimos anos permitiram também uma maior tomada de consciência das potencialidades do ensino à distância. E através desta modalidade, desta metodologia de ensino, as pessoas criam comunidades de prática, estabelecem conexões com outras pessoas que se encontram fisicamente, muitas vezes a milhares de quilómetros de distância, e levam o conhecimento e criam dinâmicas de interação e de capacitação em qualquer lugar do mundo. E o papel da educação preocupa-nos a todos, mas quero crer que também preocupa muito os decisores políticos. Aqui nós, enquanto sociedade civil, temos também uma missão e um papel fundamental. E as instituições de ensino superior, espaços de transmissão de saberes, múltiplos espaços de abertura ao mundo, com capacidade para desenvolver ambientes criativos e disruptivos, orientados para formar cidadãos preparados para enfrentar os desafios num mundo instável, num mundo desigual e também bastante competitivo. Em Portugal, como no resto do mundo, o paradigma da educação e da formação evoluiu e está a evoluir, transformando-se com o crescimento e também com a expansão das tecnologias digitais. E, obviamente, que este crescimento tem que ser acompanhado pela evolução de novas pedagogias essas orientadas para um universo digital, e também para o desenvolvimento de ferramentas e indicadores que avaliem quer o desempenho e os resultados das aprendizagens, mas também dos processos de suporte e apoio às atividades letivas. E como já foi aqui referido na introdução, é fundamental que passemos a um outro patamar e que deixemos de ter o PDF, a chapa 5 e ter um outro tipo de capacidade de interação e de desenvolver as ligações com o outro. E vivendo num tempo muito diferente e cheio repleto de choques políticos, sociais, tecnológicos, económicos, climatéricos, inclusivamente, as tecnologias digitais possibilitam mudanças de paradigma educativos e permitem uma educação mais aberta, mais flexível e, acima de tudo, adequada à sociedade atual, com uma tónica na motivação das pessoas, na audácia das práticas pedagógicas, no recurso a sistemas de plataformas de suporte e de apoio ao ensino digital e também na flexibilidade e internacionalização dos currícula, conduzindo a uma democratização também da educação e das redes de ensino. E, obviamente, todos temos especificidades enquanto países, enquanto comunidades, enquanto pessoas, e o ensino à distância também tem as suas características e especificidades. E a tecnologia permite que o ensino à distância, o ensino online, aconteça em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo e apoiada em ferramentas inovadoras. E é precisamente esta especificidade do ensino à distância que permite diversificar os contextos de ensino-aprendizagem, os modos de acesso e transmissão de saberes, de diferentes formas de avaliar os conhecimentos adquiridos. E esta especificidade, que é precisamente a alma desta forma de ensinar e de aprender, apela ao uso, aos meios e aos recursos tecnológicos, metodológicos e conceptuais.
uma visão mais holística do mundo em que vivemos, é uma exigência própria de todas as situações por que passamos e que nos obriga também a conhecer e a compreender melhor as opções de vida que devemos tomar. E aqui as redes internacionais, nomeadamente as redes de ensino à distância, têm potencialidade para promover, para concretizar a utilização de modelos educativos flexíveis, adaptados às constantes mudanças e constituem-se como peça fundamental num sistema educativo mais acessível no tempo, no espaço, escalável e com possibilidades de transferência entre diferentes modalidades de ensino, acima de tudo com vista a um combate à exclusão social e também às disparidades de desenvolvimento. E a partilha de informação, a troca de experiências entre instituições dentro e fora do espaço europeu, como aliás se tem vindo a fazer com os parceiros e concretamente com a Universidade, a UFRN, introduzem também conceitos de mobilidade e conceitos de mobilidade no seu sentido mais lato, nomeadamente a mobilidade virtual de estudantes, dos professores, dos colaboradores e não excluo naturalmente a mobilidade física, mas introduzo aqui a mobilidade virtual ou também a mobilidade dos cursos. Isto passa por uma dupla titulação, por reconhecimentos de grau, por validação do ensino à distância, por partilha de unidades curriculares, por partilha de cursos, é todo um mundo que se abre também. E isto leva-me à questão da globalização. E a geopolítica da educação está em constante mudança e, mais uma vez, as redes internacionais contribuem ou podem ser uma via fundamental para a promoção da inclusão digital e para uma educação do século XXI, precisamente porque os ambientes colaborativos de aprendizagem online vão ao encontro das necessidades das pessoas que procuram um ensino superior ou formações avançadas e especializadas sem constrangimentos de espaço e no tempo e muito viradas para as suas atividades e para as necessidades com as quais se confrontam e se defrontam em determinados momentos. E daí que a internacionalização dos currículos seja, de facto, uma ferramenta que tem estado a ser pouco explorada e que deve ser bastante mais explorada enquanto processo dinâmico, flexível e que permite enquadrar padrões de excelência e promover a qualidade das formações essas mais responsáveis, mais adaptadas às características atuais. E aproximando-me do final, não queria deixar de fazer aqui uma ligação de alguma forma com a Agenda 2030 e concretamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, que diz respeito à educação e que diz assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Ora, isto é precisamente um aspecto fundamental para a consecução de todos os outros, de todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, para o alcance de um desenvolvimento sustentável global. E a educação pautada por uma perspectiva crítica de diálogo e de interação com o mundo é sem dúvida um eixo fundamental para a transformação social, para a transformação económica e para uma transformação ambiental, que são sem dúvida os pilares de uma sociedade sustentável. E é nesta perspectiva que eu considero que a educação é indutora de resiliência, seja no sistema de saúde, seja na nossa vida. E a educação e penso que tivemos a oportunidade, todos concordarão, que recentemente tivemos a oportunidade de ver isso, a educação é, de facto, indutora de resiliência, como ficou aqui demonstrado. E há aqui várias coisas que depois podemos aprofundar um pouco mais na discussão. Muito obrigada. Nada como ter uma reitora que cumpriu em 14 minutos e 34 segundos, né? E não precisei nem dizer que estava falando, mas eu quero uma mensagem do Marco. Marco,
você está aí, Marco? Todo mundo pega o smartphone, porque eu esqueci de fazer isso no início. Hoje foi aprovado mais a publicação de mais um artigo coletivo, que é este aqui, que conta um pouco, viu, Ricardo, do nosso, exatamente, do nosso ambiente de aprendizagem, o AvaSUS, e a gente está começando a fazer os estudos de impacto com os processos de aprendizagem. Isso aí foi publicado, então, na Frontier in Medicine, hoje, e estamos com autores aqui, né? Eu, você, a Aliette, e ficamos muito felizes com isso. E qual é o link, Marco? O pessoal copiar o link para poder baixar para todos. Como a gente sempre diz em teatro, recomendo para os amigos e para os inimigos também. Mas depois, Marco, então você bota depois aquela parte que eu vou te mandar de novo, que é com o endereço. Mas já dei um spoiler do que foi publicado hoje. Não percam, é muito interessante. Muito interessante. Divulguem. E agora, para continuar divulgando, eu vou chamar, então, o Gabriel, que está aqui comigo, do meu lado. Imagina ficar com um sofá enorme sozinho. Não. Bueno, soy el único aquí que hablo español, así que sigo falando lento. Ya me escucharon algunos hoy a la mañana. También han escuchado a la doctora Duré refiriéndose a la presentación del campus virtual, así que preferí elegir algunos puntos para comentar. Si no comprenden, levantan la mano y me piden, hacemos la traducción. Varias cosas quería mencionar, supongo que no, robando no mucho tiempo para tener también espacio para el intercambio. Primero, agradecer la presentación del profesor Cecín, que tuve oportunidad de escuchar, la cual claramente nos entusiasma. Desde la perspectiva del campus virtual de OPAS, acompañamos, adherimos, hicimos referencia hoy al enfoque educativo del campus virtual que rescata, valora muchos de los trabajos históricos de Brasil en educación permanente en salud y que vale la pena también mencionar para colegas de Brasil que hayan tenido la oportunidad de conocerla, la doctora María Cristina Davini, la doctora Mariana Cristina Davini, que tuvo la oportunidad de formarse y trabajar muchos años en Brasil, además de tener el orgullo de que haya sido profesora y mentora mía, fue la coordinadora del primer curso de formación de tutores del campus virtual de la Organización Panamericana de la Salud. Y creo que venía bien mencionarlo y ponerlo aquí sobre la mesa. Espero que hayan leído alguno de sus artículos en algún momento en portugués, que busquen también algunos de los escritos de María Cristina Davini. La invitación al café tenía que ver con la resiliencia en salud y los aportes de la educación a la resiliencia. A mí me parece muy importante decir, siguiendo algunas de las provocaciones previas, que no hay mejor forma de ser capaz de ser resiliente que teniendo posibilidades de aprender. Todas aquellas oportunidades que la vida, el trabajo, nos hablan para aprender, sin lugar a duda, nos ayuda a ser más resilientes en la vida, en el sistema de salud, en el sistema educativo. El problema es cómo aprendemos y quién enseña y cómo enseñamos. Voy a hacer mención a otra educadora argentina, Cecilia Braslaski, que refiriéndose al mundo de la educación en Argentina y refiriéndose a las escuelas en Argentina, ustedes pueden hacer el paralelo con Brasil si corresponde. Ella decía que en la escuela en Argentina los docentes, los profesores, hacen que enseñan. Los alumnos hacen que aprenden, pero nadie enseña nada ni nadie aprende nada. Entonces, creo que es bienvenida la discusión acerca cómo cada uno de nosotros puede ser capaz de aprender y cómo el contexto, las condiciones,
nos ayudan a aprender. Y ahí vienen todas las discusiones y todos los desafíos de qué profesores necesitamos, cómo los preparamos, cómo los ayudamos y cómo los contextos de educación, y en nuestro caso, los contextos de salud, son promotores o obturadores de oportunidades de enseñar, de aprender y de cambiar, porque otra palabra que quisiera incluir es el concepto de cambio. Si aprendemos, estamos cambiando. Y si hay algún disconfort, ese nos tiene que mover y ayudar a promover el cambio. El otro punto que quiero incluir, y aquí también haciendo un paralelismo entre los trabajadores de los sistemas de salud, y quiero también traer a este Café con Ideas el lugar de los trabajadores de la salud y el lugar que les ha tocado a los trabajadores de la salud en estos años y el lugar de los formadores. Sin lugar a duda, también formadores tuvieron un fuerte desafío para acomodarse, atender, resolver. Hemos estado hablando estos días con algunos colegas universitarios las dificultades que han encontrado con sus estudiantes, las dificultades personales que han encontrado con ellos. Y yo quería, antes de pasar el micrófono, referirme a 3 tareas que creo comparten los trabajadores de la salud y los educadores. Tener pasión, no sé si tareas, compromisos por ahí. La pasión por lo que hacen, la ética con la que tienen que trabajar y la exigencia para responder a los contextos en los cuales les toca trabajar. Así que creo que es fundamental que pensando en la perspectiva de un sistema de salud resiliente y pensando en la perspectiva de la educación, seamos capaces de acompañar a los profesores, a los docentes, a los tutores, a los mentores, en este proceso de acompañar a nuestros trabajadores de salud y a nuestros estudiantes en esa pasión, esa ética y esa exigencia. Y por último, por ahí algo más técnico, concreto, ¿no? ¿Qué nos pasó a nosotros en el campus virtual para todo esto? Y para nosotros también ser resilientes en el campus virtual, respondiendo a las demandas que teníamos, tuvo mucho que ver con la capacidad de anticipar. Creo que es fundamental ser capaces de trabajar activamente en acompañarnos, en anticipar los escenarios que se vienen. Y también en estos días hemos escuchado mucho la referencia a futuras pandemias, futuros desafíos. Bueno, ¿cómo prepararnos para eso? Y ahí quería decir que hoy no podemos pensar en educación, ahí Cecín por ahí pensando en las alertas. No podemos pensar educación sin tecnología, no podemos pensar educación sin virtualidad. El desafío es cómo hacemos sinergia, interrelación con todo lo que acompaña ese curso de educación virtual, esa actividad de autoinstrucción, cómo se enlaza, cómo se articula con ese problema de la práctica y cómo en ese lugar de trabajo se analiza, discute, produce y transforma a partir de esos materiales. Así que, insisto en pensar esta relación activa entre tecnología y formación. Y tengo un minuto más. El oficio de educador es un oficio claramente artesanal. ¿Se comprende la palabra artesanía? Tenemos artesanatos por Brasil, ¿no? Mucho artesanato. Cada contexto, cada lugar, cada ámbito requiere de nuestra capacidad de hilvanar, tejer, construir, definir. Y ahí hay un trabajo fundamental de nuestro trabajo artesanal. Pero siempre que somos artesanos, estamos aprendiendo y trabajando a partir de todo lo que recibimos. Todas las artesanías que conocimos, todos los profesores que recibimos, todos los ejemplos que fuimos recabando, conociendo, aprendiendo. Y en ese sentido también quería incluir a un poeta uruguayo, Eduardo Galeano, que en uno de sus textos, Las palabras andantes, se refiere al oficio de alfarero. Y él dice claramente que el buen
artesano, cuando forma a su aprendiz, le muestra sus piezas, les comparte sus vasijas, por ejemplo, sus materiales, le muestra cómo trabajarlos, lo ayuda con sus manos, el trabajo en los servicios de salud, acompáñame, mirá, recorre conmigo, mirá cómo trabajamos con este paciente. Pero hay un momento, y creo que estamos en este momento de la historia, en un momento por ese lado, que siguiendo a Eduardo Galeano, él dice, bueno, hay un momento en donde hay que romper esa artesanía, hay que volver a trabajar con la arcilla y dársela a los nuevos artesanos para que ellos creen las nuevas piezas, el nuevo futuro a construir. Así que creo que ahí tenemos camino por delante. Gracias. Isabel, como se diz em português, Isabel? Ele mandou muito bem. Essa cita, mandar muito bem é que você foi muito bem. Então, esse final com Galeano foi perfeito para isso que a gente faz, não é? Quando a gente pensa no processo de aprendizagem, e o que a gente tem chamado de aprendizagem ao longo da vida, e eu não vou dar spoiler para a minha palestra de amanhã, vocês têm que vir aqui, mas nós temos, nesse processo de pandemia, eu acho que o mais importante da gente lembrar é que nós conseguimos, Ricardo, trazer para a tecnologia e para o uso da tecnologia algo que demoraria pelo menos mais 2 décadas, 3, na academia, a discussão se podíamos incluir ou não tecnologia no processo de aprendizagem. As brigas internas nas faculdades de educação, nos centros formadores de professores, tiveram que chegar à conclusão de que é possível, sim, usar a metodologia e as tecnologias sem que nós percamos o processo do Galeano, de compartilhar, de criar o novo, né? De deixar de ser aquele PDF chapado, né, em que nós podemos incluir as nossas rodas de conversa através das comunidades de prática, desenvolver comunidades interessantes, que hoje, com a tecnologia que nós temos, era impossível a gente dizer isso há 5 anos. Há 10 anos, Ricardo, quando a gente tinha muita dificuldade de imaginar a educação com mediação tecnológica, com capacidade de ser colaborativa, de ser mais provocadora, porque nós não tínhamos tecnologias como essas. Hoje, quando você olha o Zoom, eu consigo ver um aluno ou algum participante muito mais fácil no Zoom do que numa sala cheia de gente, em que alguém se esconde lá naquele canto, querendo que eu esqueça ele e que a gente não se veja. Né? Eu só quero pegar o final da disciplina e ter a nota. Então, me esquece lá, pelo amor de Deus. No Zoom, ele não se esquece. Ele está ali com a gente. E nós também estamos ali. Não dá para o professor enrolar com estas metodologias, porque você está de frente para ele. Portanto, apesar... Muita coisa, cara, que eu queria que você pensasse, quando a gente continua ainda usando, e a gente vai ter um tempo para fazer isso, do ensino à distância, mas eu já não sei mais se o ensino é à distância. Né? Eu já não sei se o uso da tecnologia que me aproxima com pessoas do mundo inteiro no mesmo momento, síncrono, se eu ainda posso dizer que é à distância. No máximo, eles estão distantes fisicamente, mas eu já consigo quase sentir eles comigo e compartilhar comigo. Então, eu quero já deixar mais essa provocação para a rodada que nós vamos ter depois, sobre como é que é essa diferença do Open Distance Flexible Learning, né, que é essa aprendizagem aberta, com distância e flexível e com tecnologia. E agora a gente vai... Agora eu vou fazer contigo. Não, vou fazer contigo. Vou fazer contigo, te provocar. Vamos lá. Eu já estava achando que eu ia ser o último, né, a falar. Afinal, falei 50 minutos antes, né? Mas eu quero dizer que é muito bom te ouvir, Gabriel. Segunda vez que a gente se encontra, né, falando sobre esse assunto. Da outra vez estávamos cada um numa tela, agora estamos presencialmente.
Mas eu queria começar comentando um negócio aqui. Que, ó, eu vou usar o Rafael aqui como exemplo. Por exemplo, nós conhecemos muito, e o Laís nos fez conhecer o Rafael, foi um prazer conhecê-lo primeiro à distância, agora presencialmente. Mas a gente viu o relato do Rafael, que é lá da Tanzânia, contando de como ele chega a esse ambiente e o uso que ele faz nesse ambiente. E a gente vê as fotografias dele no chão com muita gente. Ou seja, tem um acesso, sim, à distância e uma produção presencial com o grupo. O grupo acessa uma informação que chega à distância, mas opera aquela informação que chega à distância presencialmente, afetivamente. E as pessoas, quando relataram, né, no vídeo que a gente pôde ver, que ele trouxe para a gente aqui, foram pessoas fazendo relatos, e o último relato, de uma pessoa que chorava muito para falar ou seja, o sensível precisa estar presente. E eu acho que o desafio, acho que o Gabriel fez esse recolhimento aqui, e o Cauã fez essas perguntas, como é que a gente vai dar conta disso. Eu tentei marcar algumas coisas. Primeiro, não perder essa dimensão artesanal, artística, de um pensamento artista, de um pensamento filosófico, não perder essa dimensão. Não podemos perder essa dimensão, de que o pensamento se organiza assim. Porque senão o que a gente vai perder é a possibilidade criativa, inventiva, corporal, afetiva, sensível, que é o que transforma o mundo, ou é o que transforma as relações. O artista o tempo todo faz isso. Como a gente seria capaz de ser um aprendiz um pouco artista? Ou sermos capazes de aprender do modo como o artista aprende? A gente tem que achar esse ponto. Acho que a professora Carla, de alguma forma, quando ela traz o tema da escala, que a gente não, em nome da escala, perca essa dimensão. Porque se a gente perde essa dimensão, o que é que vai acontecer? Qual é o resultado final? Nessa dimensão, eu coloquei algumas possibilidades para nós. Eu perguntei, quem é o tutor? Porque se for uma atividade autoinstrucional, ok, sob certo âmbito. E a gente precisa, inclusive, né? Precisa. E a gente precisa ter esses cursos que estão prontos e que a gente vai acessar de múltiplas formas. O Rafael chegou aqui porque acessou um curso que estava pronto. E ele poderia aprender sozinho, mas na hora que ele faz o contato, de novo, vou dar um exemplo, tá, Rafael? Me desculpa não, porque são exemplos bons, né, para a gente se encontrar mais. Quando o Rafael diz, eu quero usar esse material, qual é a resposta do Laís? Então a gente vai até aí. A gente vai até aí, presencial, de novo? A gente vai para o presencial, porque se a gente não tiver o contato com aquilo não sabemos o que é. Vai o corpo inteiro. Aí, quando vai o corpo inteiro, a gente consegue organizar aquilo que depois pode ganhar uma escala. Mas a minha questão por isso eu disse, inclusive eu conversei isso com ele no primeiro dia aqui, a gente começa de novo, que eu acho que foi o que o Gabriel disse, para não perder a artesania. O material está pronto, eu pego aquele material, agora eu começo de novo. E aí, para que eu possa começar de novo, o material tem que ser bom o suficiente para que eu possa recomeçá-lo várias vezes e ajustá-lo, que aí eu queria marcar isso, não é adaptar. Porque adaptar é uma palavra preocupante. Adaptar é fazer com que o outro concorde com o que eu propus, só que eu adaptei, não, é começar de novo. Como é que é eu começar de novo? O material tem que ser bom o suficiente para poder começar de novo, para ele ganhar curso ali. Currículo é isso, né? Currículo é o curso. Que ele possa ganhar curso ali. Então, eu marquei algumas coisas. O lugar do tutor, que é quem faz esse agenciamento, e esse cara tem que ser bom. Aquilo que eu falei, o professor tem que ser bom. Se ele está diante de um aluno que provoca, o professor tem que ser bom. Formação de professores. Precisamos formar os professores. Porque senão a gente vai ter o grupo das tecnologias, pensando tecnologias da escrita, por exemplo, montando material escrito e fazendo os desenhos. Qual escrita, qual desenho? A gente está mandando para um vídeo? Sim ou não? Está usando o vídeo? Sim ou não? Está pedindo um exercício que é com o nosso corpo em território, em encontro com o outro, ou não está pedindo exercício nenhum desse tipo? Dá para fazer até na distância, e sem dúvida. Eu tive uma experiência recente, foi um projeto de pesquisa, foi uma pesquisa de doutorado, era no meio da pandemia. A doutoranda em educação, ela queria mostrar como crianças e adolescentes falavam sobre um tema que era o uso de medicamentos e a relação com diagnósticos. Ela montou um kit de materiais, e ela mandou para a casa de cada um dos estudantes, eram de 8 a 12 anos, que aceitaram participar da atividade com ela. Eles receberam essa caixa. E ela pedia para eles usarem a caixa e ir mostrando para ela o que eles estavam fazendo. Então, ela fez um procedimento em que ela deu os materiais, do tipo materiais pedagógicos, de botar a mão, tinha tinta, tinha cola, tinha fio de lã, tinha papel para recortar,
E eles faziam os materiais e mostravam, e conversavam uns com os outros, e eles mostravam. Mas apareceram mais coisas. Uma menina que, ao montar o material, o avô sentou do lado dela, e os dois faziam juntos as atividades que estavam sendo solicitadas, que ela ia mostrar depois para a pesquisadora. A pesquisadora estava trabalhando com os materiais que vieram dali. Então, sim, foi à distância, e foi uma pesquisa, mas aconteceu todo esse agenciamento. As questões que eu estou colocando, então, qual é o papel que tem o tutor? Porque se o tutor não for capaz de fazer isso, a gente começou a perder alguma coisa. E eu tentei também apontar que tem um preceptor, que para mim seria o exemplo do Rafael lá, ele é o preceptor, que é alguém que está lá no local, não é o tutor que está na comunidade prática coordenando aquela relação, é aquele que está no local organizando a conversa viva, os exemplos vivos, o compartilhamento, o movimento. O movimento está presente, a coreografia do conhecimento está presente. Então, nessa hora, eu vou fazendo um encontro. Então, e aí, usando a palavra que o professor Léo trouxe aqui no começo. Ele começou, o primeiro slide dele foi o oxímoro, ou um oximoro. Por que ele usou essa palavra? É como se a gente pudesse dizer assim, um ensino afetivo à distância. Como é que é afetivo se é à distância? Isso que a gente tem que aprender a fazer. Precisa aprender a fazer essa parte. Por isso que seria o oxímoro. São duas coisas distintas. O afetivo é corpo a corpo, mas distante não vai ser afetivo. Como é que se torna? Se a gente for capaz de fazer isso, andou. E eu estou usando a materialidade de alguns exemplos que foram trazidos aqui, como é o caso que eu estou citando aí, o Rafael e o exemplo da Tanzânia, seja para nós, os organizadores, que foram até lá, para poder fazer o trabalho, mas ele mesmo, como ele usou lá. E a outra coisa, eu acho que é forte, a gente não deveria se perder disso, é o conteúdo. Aí vou voltar à professora Cristina lá do primeiro dia. Quando ela traz o tema das mulheres, daria para largar a fala. Vamos pensar, se tem as mulheres, mas teria a população trans. Eu falei da marcha das vadias, nós vamos pensar a marcha da maconha, marcha das vadias, população trans, população gay ou lésbica, estereotipada entre aspas, para quem olha de maneira preconceituosa. Vamos dizer assim, pode ser gay, mas não pode ser afeminado, pode ser lésbica, mas não pode ser masculinizado. E se for? E se é? E somos? Isso tudo, se não está no material em lugar nenhum, começamos a perder. Eu fui convidado aqui pelo grupo do Laís para uma fala no congresso aquele, que era do Sífilis Não, que foi um outro congresso. O meu tema era educação permanente em saúde, era este o meu tema. Eu só falei sobre como romper com a visão de corpo e como romper com a visão de sexualidade. Então, o que seria educação permanente? É quando eu consigo ser disruptor de conceitos morais que estão dados. Porque se o ensino não fez isso, para mim continua não adiantando, continua não sendo o ensino necessário. Então, eu acho que o que deve, de alguma forma, atravessar os nossos desafios é essa possibilidade de que o afetivo toque a sensação corporal e a sensação de pertencer a um mundo que é movimento, que é diversidade, que é desconhecido e que, se nós não formos capazes de uma coreografia da diversidade ou do desconhecido, a tecnologia não respondeu a nada. Ela tem que responder, ela não tem nem que responder, ela tem que favorecer essas possibilidades. Bom, e se for em escala, melhor ainda, porque a gente quer mesmo, em escala planetária, que o mundo seja melhor. Que não haja guerra de tipo nenhum, nem a que a gente está vivendo agora e nem a fome na África. Nós não queremos nenhuma dessas duas coisas, ou dessas coisas tão fortes assim. Então a gente tem uma tarefa ética, que eu acho que o Gabriel chamou a atenção para isso, né, do que é o trabalho ético do fazer docente. O trabalho ético do fazer docente é dessa natureza. É dessa ordem, de que a gente seja capaz de desestabilizar uma razão de tal maneira que essa razão possa se atualizar em coletivos com o mundo, com as tarefas humanas no mundo. Eu acho que se trata um pouco desse tipo de desafio ou desse tipo de pensamento diante do que está aí, diante de nós como educadores e com essa palavrinha educação. Por isso o percurso que eu tentei fazer foi que a gente entendesse. É educação quando? Não é educação só porque escolhemos um procedimento didático. É educação porque nós colocamos a vida em análise e vamos produzir processos coletivos de intervenção nessa vida coletiva, que seja mais qualificada, que seja mais inclusiva, que seja mais alegre ou mais permissiva das possibilidades de liberdade, como disse... eu esqueço o nome das pessoas, é uma maravilha. O nosso colega que falou antes aqui da liberdade... eu acho que são essas tarefas que efetivamente estão postas para nós. Era isso, Cal. Você poupou aqui, viu como é que você agora poupou aquele tempo que você pegou. Pronto, foi ótimo. Então aqui
E a gente já vai para a Aliette. Eu acho muito legal que você traz de novo, e aí vamos fazer a provocação. Nós já tivemos um momento que, para nos emocionarmos, nós precisávamos, só tínhamos o teatro. Às vezes o teatro aberto, às vezes o teatro fechado. Hoje nós nos emocionamos e choramos, eu sou um chorador oficial, quando eu assisto um belo filme, quando eu assisto um show na televisão, que está usando a tecnologia e que consegue chegar a milhões para comunicar sobre algo que nos emociona a todos. E a todos sem nenhum deixado para trás, porque, em tese, muitos podem ter acesso que nunca teriam se aquilo fosse feito de forma presencial. E eu também conheço pessoas que não se emocionam de forma alguma, nem presencial, porque são tão empedernidos que não sentem nada, vendo o amor, vendo o que é belo, mas não conseguem sentir. Então, talvez o sentir, que é tão importante que você nos traz, ele não seja apenas da presencialidade da aprendizagem ou da distância da aprendizagem, mas sim de como é que fazemos aquilo acontecer. Tanto nós, quando vamos desenvolver, fazer um design, ou professores, ou tutores, ou preceptores, quanto também os alunos que vão estar utilizando isso. E aí agora a gente vai para a Aliette, nossa querida amiga, professora da Universidade de Coimbra, para conversar um pouquinho com a gente sobre essa experiência. Porque a Aliette vem originalmente da presencialidade. E está migrando muito. E você é um migrador. Você é um migrador. Aqui nós temos 3 migrados e 2 migrantes, né? Para o mundo virtual. E agora é a tua vez. Então, boa tarde a todos. Queria fazer um cumprimento especial à mesa. Tem sido um prazer estar-vos a ouvir. Também estou a aprender. Tenho que ser sincera. E também queria cumprimentar todos os presentes, alguns conhecidos. Tem sido um momento muito... estes dias, um momento de grande aprendizagem, e queria-vos também dizer que o facto de ser a última tem vantagens, porque na realidade já tenho o trabalho facilitado. Obrigada, professor Carlos Alberto. Entretanto, para a temática educação como indutor da resiliência nos sistemas de saúde, eu tomei algumas considerações e queria, quando falamos a questão da educação e os sistemas em saúde, iria fazer 2 breves abordagens. Uma na perspectiva dos profissionais de saúde e outra na perspectiva do usuário. Usuário, utente, doente, mas penso que o mais comum é dizerem usuário. Usuário dos serviços de saúde. Usuário dos serviços de saúde, muito bem. Então, a educação e sistemas de saúde, relativamente, e há pouco o professor Carlos Alberto falou na importância da formação ao longo da vida, da aprendizagem ao longo da vida. Quando estamos a falar em profissionais de saúde, sem dúvida que a necessidade de aprendizagem constante é importante. Aqui temos um papel muito importante do ponto de vista da educação mediada pela tecnologia, e temos o exemplo, inclusivamente, deste artigo que foi publicado agora na Frontier de Medicine, que aborda mesmo estas questões, a importância, a formação. Os profissionais de saúde, psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros e outros profissionais que agora não estou a retratar, mas que também estão incluídos, possam desenvolver e fazer a sua formação ao longo da vida, utilizando estas plataformas digitais, com cursos, e que possam, na realidade, atualizar-se. E que esses cursos possam ser feitos a qualquer hora, em qualquer lugar, e não têm que ser feitos sequenciais. Ou seja, vejamos o impacto destes cursos na formação individual dos profissionais de saúde e, inclusivamente, o seu potencial de melhorar práticas, não é isso que se pretende, práticas nos contextos de saúde, e ao mesmo tempo que este profissional está a alterar e a melhorar as suas práticas profissionais, também vai ter um papel virusal, influenciador de outros colegas, e assim sendo, de certeza que vamos ter melhores indicadores de saúde e contributos na assistência em saúde. Isto, por um lado, da visão do profissional de saúde. Por outro lado, também dos usuários, queria-vos dizer que foi com muito prazer que há pouco tempo integrei
um júri de mestrado na Universidade Aberta de Portugal, onde temos aqui a senhora reitora. É com um aluno do LAIS, que estava a fazer mestrado. Entretanto, o aluno desenvolveu uma plataforma em telemóvel com cursos que foram desenvolvidos também pelo LAIS, e que esta formação estava acessível a grávidas. E a conclusão que a aluna também retirou deste trabalho, foi um trabalho inovador, que esta formação, este acesso a documentos, acesso a informação, acesso a vídeos, lhes permitiu, efetivamente, ter um acompanhamento mais cuidado, quer do ponto de vista da patologia, e deste caso era propriamente da sífilis, da prevenção, dos conhecimentos, do tratamento, mas também de outras áreas, nomeadamente área da alimentação, segurança, vacinação, outras áreas que eram importantes neste caso para a situação das grávidas. Para começar, gostava então de abordar estas duas situações, quer do lado dos profissionais de saúde, efetivamente, quando falamos da formação ao longo da vida, temos aqui estas plataformas com um grande potencial para que efetivamente se possa falar na formação ao longo da vida dos profissionais de saúde. E por outro lado também, se falamos tanto na literacia em saúde do usuário, não é? Como chegar muitas vezes ao usuário, e assim também temos o papel das tecnologias de saúde como influenciadores positivos nestas questões da literacia em saúde. Queria deixar já estes dados e depois continuarei a minha intervenção. Obrigado, Eliette. Eu queria aproveitar. Marco, todo mundo pega aquele smartphone. Agora vem o link. Vai lá, Marco. Ó, é esse link. Pronto, agora você já tem, todo mundo, mais um tempinho. Pronto, chega, Marco, pode passar. Então é o seguinte, é importante uma coisa que você colocou, e que tem muito a ver com o mundo virtual, que, por exemplo, aqui nós trabalhamos com a licença Creative Commons 4.0, internacional, compartilhe igual. Não comercial, compartilhe igual. Isso significa que você pode pegar qualquer parte do conhecimento que está naquele material e derivar esse conhecimento. E aí vem aquela coisa que não é adaptar, mas é criar um novo a partir daquilo que foi feito. E eu acho que isso é uma coisa que eu quero ouvir vocês também pensar sobre isso, né? Como é que e esse é um problema que aí entra, já vou jogar a bola para você também, para a Eliette, para a Carla, sobre a curadoria de materiais em recursos educacionais abertos. O que seria isto, né? Nós hoje temos uma disponibilidade de material em qualquer lugar, tá? No Google, você bota lá uma palavra, vem uma opção de coisas. Como é que eu faço para saber o que é relevante, o que não é relevante? O que serve, o que não serve? O que tem qualidade ou não tem qualidade? O que foi curado por alguém, em que alguém diz tem um selo de qualidade do conhecimento. Podem concordar, podem aceitar que esse conhecimento é válido. Ou seja, qual é o papel que a gente tem quando nós pegamos conhecimento, que é fundamental estar livre e aberto, como nós temos no caso do AvaSUS e várias outras, como temos no campus virtual, como temos no OpenWHO, que é a plataforma do OMS, como é que nós fazemos com que este material, eu não faça materiais novos que já foram feitos, e sim utilizar esse material e derivar novos materiais, porque um grande problema eu digo que fiz recurso aberto, educacional aberto, boto num repositório, ninguém usa, e eu começo a fazer a mesma coisa de novo. Vou fazer um novo recurso educacional. Então, ele não é um recurso educacional aberto, porque se ele for aberto, ele tem que ser reutilizável. E se eu não reutilizo, ele não é um recurso educacional aberto. Então, dentro disso, já há uma contradição. Como é que eu faço para fazer com que esse conhecimento livre ganhe vida, seja renovado, seja reinventado a cada reuso que a gente vai fazer desse material? E aí, eu vou passar para vocês, em que, jogadas as provocações que eu já joguei... Obrigado. Un punto que quisiera incluir de nuestra experiencia, Carlos, Cao, en relación a
Carlos no lo conoce nadie, ¿no? Entonces, en relación a la curación de contenidos y recurso educativo abierto, yendo a temas técnicos y creo muy útiles, sin lugar a duda, desde el campus virtual queremos aprender con Abasus, con el LAIS, con universidades abiertas como la de Portugal, como ustedes, aprender más acerca del concepto de curación de contenidos. Ahora, lo que sí podemos compartir con experiencias muy exitosas desde el año 2008 aproximadamente, es la experiencia del campus virtual, y ahí hay una palabra también provocadora y para discutir, que nosotros en nuestra concepción de nodos de país, nosotros tenemos un trabajo regional, de subregiones y por países. Nosotros venimos trabajando activamente en lo que llamamos adaptación, nacionalización. Los países jocosamente, ¿se entiende? Jocosamente le colocan sus propios nombres y algunos dicen la colombianización del curso, la panamenización del curso. Pero esto es un trabajo riquísimo, muy útil, en donde los colegas de cada país, trabajando en grupo, discutiendo, toman recurso educativo abierto, toman materiales regionales, materiales del país y construyen los propios productos adecuados a la necesidad de la cooperación técnica nuestra y las necesidades del país. Yo creo que ahí hay una riqueza increíble que nos da la virtualidad. Como tú dices, Cao, ¿cuántas veces todos nosotros hemos vuelto a preparar en la presencialidad? ¿Cuántas veces hemos vuelto a preparar un nuevo PowerPoint cuando tenemos compañeros de otra escuela de salud pública que lo tienen hecho mejor y que por ahí puede ser útil para la organización de nuestra clase? Eso, llevado a nuestra experiencia en el campus, nos ha permitido muy buenas experiencias de adaptación, nacionalización. Los del Caribe lo llaman tropicalización de los cursos. Cada uno le va colocando su nombre a productos que son innovadores, distintos, pertinentes para las distintas realidades. Y digo, yo vengo de Argentina, no es lo mismo el curso que uno puede hacer para la Patagonia, de uno que puede hacer para el norte. Supongo que no es lo mismo lo que puede necesitar en particular Río Grande do Sur que Río Grande do Norte. Así que creo que ahí hay una oportunidad muy interesante para seguir pensando, seguir profundizando. Y lo otro que esto suma es que así como el producto regional de la organización tiene versiones de país, la experiencia de las versiones de país vuelve sobre la discusión del nuevo producto regional. Vuelve a decir, no, esto hay que seguir discutiéndolo, seguir adaptándolo, hacer nuevas versiones, y esto genera un activo proceso de aprendizaje y producción colaborativa, que es otra palabra que quiero destacar. A questão que o professor Carlos Alberto levanta, uma questão bastante pertinente, na qual eu diria, inclusivamente, até poderia associar a outros contextos. Quando nós dizemos aos estudantes para fazer pesquisa, a pesquisa terá sempre que ter em conta quer a qualidade do material, não é? E eu penso que aqui também podemos, ao mesmo tempo, fazer aqui uma ligação muito próxima do que é a qualidade do material. E, por outro lado, também a questão do próprio acesso. Mas, sim, a qualidade efetivamente tem aqui um papel muito importante quando estamos a falar destes recursos, não é? E, ao mesmo tempo, da própria autoria destes recursos, que são complexos, quando nós, como há pouco estava a dizer o colega, materiais que estejam tão bem desenvolvidos, porque é que não podem ser reproduzidos? Para a Carla e deixar depois para você fechar, Ricardo, mas acho que é muito importante a gente disseminar o que é um recurso educacional aberto. O que é um recurso educacional aberto? Há mais de 20 anos, a gente vem lutando para que material didático, material educacional não fosse
feito a cada ano com um crime ecológico. Naquela época, derrubava a floresta para poder fazer livro, e aquilo se repetia. E, aos poucos, nós fomos criando, justamente com a educação à distância, a questão dos objetos de aprendizagem, objetos educacionais, e chegamos à definição de recursos educacionais. Primeiro são recursos educacionais, e eles passam a ser abertos quando eles são de livre acesso, quando você pode utilizar esse material numa lógica em que o copyright, o direito autoral, fica mantido, mas aquele direito patrimonial pode ser liberado para que a gente use livremente esse conhecimento. Normalmente, com os recursos educacionais abertos, durante muitos anos nós tentamos aprovar na Unesco, na Convenção da Unesco, mas nós não conseguimos porque os Estados Unidos sempre foi um país que se negava a aceitar uma resolução que recomendasse o uso de recursos educacionais abertos. Quando, pelo menos uma coisa que o Trump fez, boa foi ter saído da Unesco, porque com isso aprovamos os recursos educacionais abertos, já que os Estados Unidos não fazia parte da Unesco. Então, nós conseguimos aprovar por unanimidade meses antes da pandemia. Então, os recursos educacionais abertos se inserem dentro de uma lógica de sociedade aberta, governo aberto, dados abertos, ciência aberta, recursos educacionais abertos. Isso é um movimento que chamamos de Open Up Movement, o movimento de abrir, né? E é um movimento político, é um movimento, uma forma de ver a sociedade de maneira diferente, em que o conhecimento deve circular, deve ser livre e deve gerar mais conhecimento. Então, dentro disso, queria, até para que a gente saia daqui convencido de que somos donos da possibilidade do uso de recursos educacionais abertos, e que eles estão disponíveis em repositórios, muitas vezes públicos, em que você pode ir lá, como no caso do AvaSUS, e baixar um curso para utilizar, por exemplo, na sua turma de graduação, na sua turma de curso técnico, enfim, utilizar esse material. Carla. Quando fez a pergunta dos recursos educacionais abertos, foi com muita satisfação que vi os meus colegas da universidade logo porem os dois braços no ar, sabendo que são recursos educacionais abertos, porque de facto na universidade nós usamos muito e temos o repositório e temos os recursos que são produzidos em repositório e acompanhamos, não de uma forma exaustiva naturalmente, mas acompanhamos os downloads que são feitos dos recursos, em que parte do mundo são feitos e, obviamente, são maioritariamente em língua portuguesa, e verificamos que os países de língua portuguesa são aqueles onde descarregam mais, concretamente, nomeadamente em África, há um grande uso. E é fundamental que as pessoas percebam, ainda que acho que é preciso também alguma mudança de mentalidade. É muito bonito, e agora vou ser politicamente incorreta, mas é muito bonito dizer o uso dos recursos educacionais abertos, mas é preciso uma mudança de mentalidade, porque o meu material, o material que eu produzo, é seguramente melhor do que o do meu colega. Isso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, é preciso aqui alguma mudança de mentalidade em perceber que não é uma adaptação, mas é um uso de um recurso que eu depois trabalho de uma outra forma, com um outro objetivo, com propósito de uma atividade ou o que quer que seja. Mas acho que ainda é preciso fazer aqui algum trabalho nessa área. Na universidade, obviamente, nós trabalhamos muito e temos uma política de acesso aberto e temos uma política relativamente a isso institucionalizada. Ainda há muito a fazer, obviamente, e é nesse trabalho que estamos também a fazer. Aproveito só para dizer que, por isso é que nós
não dizemos à distância, mas à distância. Por isso é que nós não dizemos ensino à distância, mas ensino à distância, porque é um ensino de proximidade. Não porque para nós é um ensino de proximidade. Conseguimos ter a comunidade prática. Agora, depende, e é fundamental, a formação dos professores. É fundamental saber quem ensina, como ensina, fazer esse acompanhamento. E daí a necessidade, e concretamente na área do ensino à distância, a importância cada vez mais de haver uma formação dos professores para o ensino à distância, porque não é transpor aquilo que se faz em presencial, não é transpor para a distância, só porque temos um computador, só porque temos uma plataforma. Não, há toda uma conceptualização que é diferente e isso tem que ser trabalhado, tem que ser ensinado também. Obrigado, Carla. A gente estava justamente conversando sobre isso, sobre utilizar recursos educacionais, sobre a parceria com a OPAS e o LAIS, mas uma coisa fundamental que a gente estava dizendo era justamente isso, como usar aquele conhecimento que você vai ter, como é que aquilo ali se aplica no dia a dia, como é que eu vou utilizar esse recurso educacional. E você tocou num ponto que internacionalmente é um dos maiores problemas que nós temos pensado. Como é que nós fazemos o uso de recursos educacionais abertos para que a gente entenda, quando nós refazemos aquele conhecimento, nós estamos colocando a nossa parte naquela massa de bolo já feita. Então, eu estou fazendo o meu próprio recheio, eu estou juntando os meus ingredientes naquilo que já estava dando certo e que eu resolvi utilizar. Isso é abrir um pouco de mão do nosso orgulho e da nossa vaidade de dizer que eu fiz o meu melhor, né? Esse material que eu fiz é o material mais importante. E se os alunos não lerem este material, eles não vão ter aprendido. Então, isso é um processo formativo. Não dá para a gente dizer que em 2 anos, com uma pandemia no meio, os recursos educacionais a gente teria como disseminar essa política, porque ela é uma política pública de recursos humanos internacional, e eu queria que o nosso querido Ricardo falasse, porque eu quero ter 10 minutos, no mínimo, eu vou ter mais, né? Mais 5 minutos depois? Viu? Já ganhei mais 5 minutos para que a gente possa fazer pergunta para vocês. Vocês fazerem perguntas para nós. Vocês que não estão vendo o relógio, isso quer dizer que ele só me deu 3 minutos no máximo para falar. Não, depois você vai ter mais todo o tempo. Não, tá tranquilo. Eu acho que eu já coloquei muitas coisas aqui nesse período da tarde, mas eu acho que a gente continua colocando algumas provocações, né? Essas provocações dão conta, eu acho que fundamentalmente a gente pensar a qualidade do que a gente está fazendo e quais são os concertos que a gente vai fazer. Dá para pensar o concerto musical aí, para ser não só o arrumar como se fosse uma ferramenta, mas qual é o concerto musical que a gente vai conquistar quando a gente está lidando com isso. Eu acho que, primeiro, assim, não é possível que a gente suponha a aprendizagem no contemporâneo sem o uso das tecnologias. É com as tecnologias. Então, a gente precisa aprender, de fato, a usar, desenvolver modos de uso, e isso é indiscutível. Também, o que eu chamei antes de os autoinstrucionais, e eu consigo dizer de muitos de nós, em que a gente, por exemplo, porque vai dar um curso presencial, a gente acessa um que está lá nos recursos abertos, se prepara e vai lá dar o presencial. Ou seja, a gente se preparou para fazer o presencial na distância, ou no material que estava pronto. Então, não dá para ter preconceito com isso. Ao contrário, estou dizendo que, inclusive, a gente usa desse tipo de acesso para depois conduzir um presencial. Assim como a gente, provocado ou desafiado por um presencial, a gente recria, aliás, provocado por uma distância, a gente recria, ou por esse recurso educacional que está pronto, ali disponível. Ele estar disponível de maneira acessível, gratuita, é fundamental. E a gente aprende, é claro que aprende com isso. Acho que as questões que a gente também está colocando aqui se a gente pensa que a educação se esgota no material que está pronto previamente, ou se esse material se atualiza e por isso que eu digo que não é se adaptar, é atualizar, como que ele se atualiza no encontro real com aqueles que vão acessar, até porque a gente escolheu aquele conteúdo, ou escolheu aquele material. Como é que a gente faz? Se a gente perder o tema da cultura, vou voltar a esse tema da cultura, que foi o que o Gabriel acho que marcou bastante, quando a gente diz que vai brasileirizar, ou vai nordestinizar, ou vai... Eu tenho trabalhado com o tema da educação permanente, alguns que me acompanham aqui no país
tem visto que eu tenho dito, vamos fazer a política não estadual de educação permanente em saúde, vamos fazer a política potiguar de educação permanente em saúde, vamos fazer a política gaúcha de educação permanente em saúde, vamos fazer a política capixaba de educação permanente em saúde, porque precisa ser com a cultura do lugar, com a linguagem, respeitando a cultura e a linguagem do lugar, valorizando a cultura e a linguagem do lugar. Essa diversidade cultural é fundamental para as aprendizagens, para o humano, para a humanidade, para que a gente siga sendo humanidade. Então, a curadoria, por exemplo, para mim, a curadoria ela precisa conversar com isso. A curadoria, quando vai usar um material, ela tem que prever que tem uma fase, eu chamo assim a fase zero. A fase zero é quem somos nós, o que nós queremos saber. Tem que ter essa conversa, para mim, tem que ter essa conversa, quando um curso começa. E aí começa a escolha de qual é o projeto que cada um de nós vai usar, ou se a gente vai usar individualmente ou em grupo ou pequeno grupo, qual é o projeto que a gente escolheu de ação, de produção de realidade, que aqui aqueles materiais que a gente está acessando, eles vão sendo qualificados e atualizados, mesmo que estejam prontos, e alguns não podem estar prontos, vão ser feitos pelo próprio grupo. Por isso que eu disse que os alunos também vão fazer podcast, os alunos também vão fazer blog, os alunos também vão fazer resenha, os alunos também vão fazer outros objetos educativos ou outros recursos educacionais. Então, entra tudo em produção. Se tudo entra em produção, a gente está ganhando escala na capacidade de produção, de invenção de si mesmo, de invenção do encontro, de invenção do coletivo, de invenção de realidade. Então, eu acho que essas questões, para mim, elas são fortes. Tem uma palavrinha que a Heloísa usa, já que o Cauã chamou a atenção para a Heloísa, também vou chamar, né? Que é a palavra trilha. Eu fico pensando o quanto que a trilha pode ser alguma coisa que os alunos também tracem. Eles organizam a sua trilha de tal maneira que o curso não está pronto, se prepara, o grupo prepara uma trilha, vai começar pelo caderno 1 ou pelo 4, ou vai começar pelo fim, vai começar pelo meio, por onde? Organiza-se a trilha na medida em que a gente é o grupo e vai trabalhar com aquele material. A nossa trilha pode incluir coisas que não estavam prontas, não estavam previstas, mas estão sendo demandadas por aquele grupo em particular, por aqueles homens, mulheres, jovens, idosos que estão compondo aquele grupo. Quanto maior, a composição do nosso grupo é só de profissionais e usuários. A gente tem grupos sociais pertencendo ao nosso grupo. Aliás, a gente até pode perguntar se não tem, por que não tem um movimento social presente na atividade educativa que a gente está fazendo. Vamos fazer o curso para a população carcerária. Tem algum preso que faz parte, que frequenta o curso? Ou são só os profissionais de saúde? São perguntas que a gente tem que fazer. Por que não está frequentando? Os presos não estão frequentando e reconduzindo e recriando os materiais e produzindo recursos educacionais também. Então, isso tudo, para mim, são as perguntas que a gente começa a fazer no uso, então... E eu já vou cortar o Ricardo, porque ele já usou 4 minutos. E ele... então eu vou falar a última coisa. Ah, tá bom. Mas não vou parar assim abruptamente. Eu vou dizer que, inclusive, nas tarefas que a gente pede, do tipo, eu gosto de pedir isso, no começo, que nem no meu vídeo, vamos caminhar pela rua, o que foi que eu vi? O que eu vi? Tem o que nesse curso? Vamos tirar fotos, vamos trazer um painel de fotos, vamos fazer pequenos filmes, vamos trazer os pequenos filmes. Então, tem um ativo aí de busca e de reconhecimento de mundo, de relações, tudo é tecnologia, muita tecnologia, para a gente fazer uso. O migrante já aprendeu tudo, né? Ele já é um pronto, catedrático. Então passei a palavra, pronto. Ele é um catedrático já espetacular, porque é justamente isso, né? O uso das metodologias ativas, né, Elô? E todas essas coisas, é isso que você fez. E aí vem o que a Carla falou. Como é que o professor está preparado para fazer isto? Porque muitas vezes ele não sabe ver isto. Então, assim, o que eu vou usar? O que é melhor nesse caso? É um blog ou é uma comunidade de prática? Nesse grupo que eu estou, para essa finalidade que eu estou pensando, isso aqui é melhor que isso ou uso uma música? E isso são escolhas que quem vai montar o material tem que fazer. Né? E não tem um modelinho, olha, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Ele precisa ser capaz de entender para aquilo que ele quer comunicar o que é melhor. Boa tarde a todos e a todas. Chamo-me António Moreira, sou professor na Universidade Aberta de Portugal e deixem-me, obviamente, em primeiro lugar, dar-vos os parabéns pelo excelente café, com muitas ideias e com muita troca de conhecimento, que eu acho que é fundamental. E aquilo que vocês, de certa forma, também nos mostraram foi que é possível produzir educação e ciência aberta. E este evento, esta conferência, é um pouco reflexo disso.
já que ela está a ser transmitida em streaming e que eventualmente pode ser gravada e pode ser transformada, inclusive, uma conferência desta natureza, naquilo que pode ser um recurso educacional aberto, porque fica disponível em rede de uma forma, digamos assim, universal. E, portanto, é isto que nós queremos, que não fique fechado sobre os 1000 participantes que estão agora, mas que esteja, digamos assim, acessível aos milhões de pessoas que podem eventualmente ver em diferido isto que está aqui a acontecer. E isto que está aqui a acontecer é mais do que recursos educacionais abertos. É algo que está relacionado com o novo paradigma de educação aberta e de ciência aberta, onde os recursos educacionais abertos são apenas uma dimensão do que é esta filosofia e este paradigma que a Universidade Aberta em Portugal já abraçou há muito tempo, como a senhora reitora disse, relativamente àquilo que é a criação de repositórios abertos, àquilo que é a criação de aulas abertas, àquilo que é a transmissão, digamos assim, de conferências desta natureza, daquilo que são os cursos massivos Open Online, courses, e que são fundamentais, os conhecidos MOOCs, e que são fundamentais exatamente para mudar este paradigma. Mas atenção que ainda há um caminho longo por percorrer, porque nós vemos movimentos contrários e contraditórios, e vemos isso na disseminação da própria ciência, quando nós vemos alguns artigos e algumas publicações que de facto nós queremos aceder, e nós sabemos até que com alguma reputação internacional, com um fator de impacto muito elevado, e que nós, quando tentamos aceder, aparece-nos algo a dizer que para consultar um artigo de 7, 8 páginas, de 5.000 ou 6.000 palavras, temos que pagar $150, $200, o que claramente contraria exatamente aquilo que se está aqui a discutir. E, portanto, nós temos que, efetivamente, ter mais discussões destas, temos que ter uma corrente que, desta forma, que permita exatamente também contrariar estas tendências que estão aí muito presentes e, portanto, que são fundamentais para nós percebermos exatamente, como dizia o nosso comissário, o Dr. Carlos Moedas, e de facto que defendia muito a ciência aberta quando esteve na Comissão Europeia e que agora é presidente do município de Lisboa, não é, da nossa capital, e que claramente ele tinha uma visão também muito disruptiva e inovadora relativamente a este aspecto. E eu fico muito feliz, efetivamente, de estar numa universidade, que efetivamente também ainda por cima parece que tem esta coincidência, Universidade Aberta, que faz exatamente como um dos seus princípios esta questão da abertura àquilo que é o conhecimento e a senhora reitora sabe isso e defende-o sempre, da necessidade de toda a comunidade educativa da Universidade Aberta, de facto, disponibilizar tudo aquilo que é a sua produção no seu repositório e, portanto, que haja comunicação entre os repositórios abertos para que, efetivamente, isto não seja algo que fique fechado, independentemente da qualidade, e portanto se o meu quintal é melhor do que o teu ou se a minha produção é melhor do que a tua, aqui essencialmente tem a ver com a partilha que é necessário fazer do conhecimento para efetivamente podermos ter aquilo que aqui já foi falado uma série de vezes, uma educação inclusiva, que se faz através da abertura, uma educação equitativa, que se faz através da abertura, e uma educação de qualidade que tem que ser feita através da abertura. Portanto, muito obrigado pela oportunidade e dou-vos mais uma vez os parabéns. De facto, é só um comentário, não é nenhuma questão, mas gostei muito das diferentes intervenções que, de facto, dão-nos aqui uma posição relativamente àquilo que tem que ser o caminho que temos que seguir e que sabemos que temos obstáculos e temos que ser resilientes para ultrapassar exatamente estes obstáculos como temos ultrapassado. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado pelas tuas colocações, e são absolutamente pertinentes, mas quero te contar que a conferência, como a primeira e a segunda, nós temos uma visita virtual à conferência e, ao final, quem quiser ter a certificação, faz a visita virtual, faz os diferentes módulos, cada uma das mesas vira um módulo e a pessoa pode se certificar como uma certificação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, nós vamos fazer a terceira visita virtual à conferência. Antônio, agora vamos para o Antônio Ferla. O Alcindo era um craque de futebol, enfim, fica mais charmoso e menos... mas estou bastante contemplado pelo colega, e era um pouco nessa direção que eu gostaria de devolver para a mesa como preocupação. Não há dúvidas de que nós, enfim, o problema, a questão das tecnologias na educação não é colocando em dúvida isso como um avanço.
eu gostaria só de a gente refletir um pouco mais sobre quando a escala vira um problema. O colega disse, quando a escala da virtualidade patrocina um conhecimento capitalístico desses, que escolhe um artigo e não um acervo aberto de conhecimento, ele produz exclusão. Quando no desenho da nossa metodologia, estou pensando na educação, na pedagogia, não só como técnica, mas como metodologia, como uma certa construção antropológica e como uma certa construção teleológica também. Então, o problema da escala é quando, na nossa imagem, os saudáveis são brancos e com capacidade de consumir, e os doentes são os demais. O ensino bancário tinha isso, estou dizendo que a diferença, neste caso, é a menor escala, mas igualmente opressor, igualmente... quando as nossas mães... quando a maternidade está atribuída às mulheres cis, e não às mulheres trans. Ah, mas é a menor quantidade. Bom, mas na escala isso tem problema, porque isso fortalece um imaginário de exclusão. Quando todo mundo tem acesso às tecnologias digitais, é um problema, porque nem todo mundo tem. Então, isso precisa ser uma questão estruturante, porque senão a gente vai construindo de novo. Então, acho que essas preocupações são preocupações que elas só aparecem num debate ampliado e aprofundado, mas eu acho que são questões éticas importantes aí para o nosso cotidiano. Quando os trabalhadores de saúde são apenas consumidores de informação e não são produtores de conhecimento no seu cotidiano, é um problema, porque a saúde tem uma dimensão complexa que não se reduz ao que a gente já sabe sobre ela. E as fake news destroem a ética do trabalho. Então, veja a quantidade de problemas éticos aí que a gente levanta com a escala. Mas é só para que a gente não esqueça desses problemas quando a gente estiver pensando a virtualidade, porque ela, de fato, pode produzir inclusão, ela expande, e acho que ela tem uma contribuição, como o Ricardo disse, para a gente transformar esse mundo num mundo melhor para todos e para cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado, Bela. Eu acho que você, mais uma vez, eu acho que ninguém dessa mesa discorda desses pontos que você coloca, né? Mais uma vez, quando nós defendemos, e também a Unesco, a licença Creative Commons, justamente ela surge de um pai indignado por ter um filho com uma doença rara e que passou a madrugada tentando ter acesso aos textos mais importantes sobre aquela doença. Ele conseguia acessar o resumo, mas toda vez que ele queria ler o texto, ele tinha que ter o cartão Visa dele. Quando ele acordou indignado, ele disse: o que eu posso fazer para mudar isso? E foi assim que surgiu a licença Creative Commons. Alguém buscando conhecimento para se entender da doença do seu próprio filho, né? Então, acho que essa monetização do conhecimento é inaceitável e vai completamente contra o movimento aberto. Milena, terminando, e aí eu vou passar para a mesa, porque senão eu vou apanhar realmente do Bruno. Eu vou passar para a mesa se despede, faz um comentário sobre os três comentários, e a gente já fica convidando vocês para amanhã à tarde, para a minha fala. Vamos lá, Milena. Boa tarde a todos. Obrigada, professor. Não estou te perseguindo, tá? Mas são questões que realmente fazem a gente refletir. Eu vou trazer uma coisa que tem sido muito atual, né? Eu vi um meme na internet que fala assim: a gente pede paz, mas a gente não educa dentro de casa para trazer a paz, a gente educa para competir. E aí eu vou um pouco dentro do que a gente está discutindo sobre a questão de como que a gente muda, né, esse pensamento para perpetuar novos comportamentos, novos pensamentos, né, colocando a diversidade dentro da educação e para que aquilo vire prática, né? E aí eu questiono, né, coloco para toda a mesa, quem se sentir mais à vontade para responder. Quais são os maiores desafios dentro dos estudos que estão sendo feitos, dentro das práticas, enquanto professores, enquanto investigadores, né? Com relação a como mudar se o próprio formador, se aquele quem educa, ele não foi formado para pensar dessa forma.
Então, como que a gente muda, né, e transforma, né, esses paradigmas que a gente vem discutindo, se a nossa realidade, ela muitas vezes não nos provoca para que a gente haja diferente? Então, eu acho que isso é um tema extremamente rico, deve ser aprofundado e, acima de tudo, no pensar de como trazer isso, além da discussão, como ser colocado na prática. E aí eu deixo, né, para essa equipe brilhante de professores, investigadores, falar um pouquinho sobre esse desafio, que é justamente trazer essas novas... Não é novo, né? Na verdade, essa diversidade que a gente precisa compreender nos diferentes âmbitos, inclusive na área da saúde. Obrigada. Agora, correndo, passando para que vocês se despeçam e falem brevemente. Esta última questão... Relativamente aos comentários anteriores, não podia estar mais de acordo, portanto não vou dizer nada. Relativamente a esta última questão, eu acho que nos últimos anos fomos desafiados a muita coisa e fomos postos perante muita coisa, até perante nós próprios. E por isso a educação, a aprendizagem ao longo da vida, acho que cada vez mais tem que se apostar nisso. Concordo quando diz que nós próprios não fomos formados nesse sentido. Mas por isso é que existe a aprendizagem ao longo da vida e tem que fazer parte do nosso cotidiano e não tem que ser um curso formal, foi aqui falado, a aprendizagem informal, a aprendizagem não formal, em contexto, tudo isto tem que ser trazido cada vez mais para as escolas, para as universidades, para dentro de casa. E essa tem que ser a grande aposta, que eu acho que passa muito por aí, seja nos sistemas de saúde como em qualquer outra área. A educação, e há muitos recursos, há muita coisa a ser produzida e a aposta tem que ser por aí. A aprendizagem ao longo da vida cada vez mais. Bueno, primero, un gran placer compartir esta mesa y estos intercambios. Tendría muchas cosas para reforzar, pero quiero por ahí cerrar con dos aspectos. Uno, creo que tenemos que ver muchas cosas, hablando de multimedia y de virtualidad, ver algunos de estos procesos no como fotos, sino como películas que van transcurriendo. Y en esa mirada creo que la virtualidad, la educación virtual, los recursos educativos abiertos, sin lugar a duda, por más que sabemos que tenemos mucho por delante, son altamente democratizadores de oportunidades. Esto creo que es importante ponerlo fuertemente en la sala. Tenemos mucho por delante, pero también nos ha ayudado a ganar mucho camino. Y por último, algo que no hay tiempo, pero sí quiero dejar también puesto en la sala para que nos vayamos pensando en el tema de la afectividad. En la virtualidad estamos quizás a veces lejos físicamente, pero con muchas oportunidades a partir de las propuestas didácticas que seamos capaces de crear para estar muy cerca afectivamente, compartiendo, discutiendo y analizando juntos. Gracias. Agora, Ricardo. Agora ficou tranquilo, eu só quero dizer que foi uma delícia estar aqui e ter me preparado para estar aqui e ter tido essa chance de ouvi-los, seja naquela primeira etapa que eu fiz as perguntas, como agora. 3 sotaques muito diferentes falaram agora aqui nessa etapa final, e eu acho que isso fala do afeto, fala dessa possibilidade de produção de afetos. Como a Milena fez uma pergunta, para não dizer não vamos responder nada, porque vamos deixar isso quicando, mas ela fala da formação dos formadores. E eu acho que tudo que a gente disse aqui não dispensa uma formação de formadores. Quando a gente está falando de educação, a gente está falando de formação. E formar os formadores significa pessoas que vão ativar processos educativos. E eu concordo muito com o que disse o Gabriel. É de maneira afetiva. Afetiva é deixando-se afetar pelo diverso, deixando-se afetar pelo estranhamento, deixando-se afetar pelo conhecimento que provoca estranheza. Eu acho que é disso que se trata. Eu gostei muito de estar aqui nesta mesa e junto com vocês. Muito obrigado. Indo aqui a conversa do colega, também foi um prazer estar convosco, de partilhar este momento, que provavelmente 2 horas, relativamente a esta temática tão importante. As 3 questões ou as 3 reflexões do público foram todas elas pertinentes, qual delas a mais construtiva, mas gostaria de me centrar na segunda
e com esta preocupação do colega quando fala, assim, falamos na tecnologia digital e a questão da acessibilidade. Olhamos para uma situação que ainda estamos a viver, nomeadamente a pandemia por SARS-CoV-2, e aquilo que nós verificamos, e a nível nacional, falo do meu país de Portugal, considerado um país desenvolvido, quando as crianças, os jovens universitários tiveram que ir para casa para ter acesso, para ter aulas à distância, percebemos que houve um conjunto de dificuldades, nomeadamente quer na tecnologia, quer nos próprios acessos informáticos, não é? Isto dá-nos logo também uma dimensão destes handicaps e desta necessidade de refletir para estas questões que aqui falámos e com a necessidade de assegurar estas questões básicas. Muito bem, muito obrigada.